Valeu, Isis, obrigado. Até amanhã, boa noite para você que está em casa, seja bem-vindo, excelente noite. Você segue com a gente, segue com o Jornal da Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha só, vamos começar com notícia boa, né? A conta de energia vai baixar aqui no Ceará. 10% e já a partir deste mês de agosto. Coisa boa, né? Um suspiro em meio a tantas altas, possibilitado pela redução do ICMS. Além de nós, consumidores finais, as empresas também serão beneficiadas e podem converter os custos mais baixos com energia em investimentos e contratações. Quando soube da redução, Graziele comemorou. A dona de casa já se esforçava muito para economizar energia, mas os valores seguiam altos. 10% a menos vão ajudar a aliviar o bolso. Já vinha mudando porque a conta de energia é uma das coisas mais caras hoje, né? Mas aí com essa melhoria de que vai diminuir, então vai facilitar um pouco mais para a gente. Os consumidores devem sentir a queda na conta de energia já a partir deste mês de agosto. Segundo o Sindenergia, a redução se deve ao corte no ICMS. No último dia 23 de junho, tivemos através da Lei Complementar 18 de 2022, a redução do ICMS de 29% para 18%. Com isso, esperamos uma redução na sua conta de energia da ordem de 10%. A redução deve beneficiar diretamente todos os consumidores, mas principalmente, segundo o Sindenergia, pessoas que possuem usinas solares, que pagam taxa mínima à Enel, e grandes empresas que poderão ampliar investimentos e realizar contratações, aumentando a competitividade. Os setores de telefonia e internet e de combustíveis também vão sentir reduções a partir deste mês. Para a Graziele, a economia na conta de energia vai permitir que ela volte a ter alguns confortos que teve que abrir mão dentro de casa. Os 10% a menos pode fazer com que eu volte a usar a nossa fritadeira elétrica, né? Que aí facilita no dia a dia e economiza no gás. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Susto em casa. Policial militar de folga salva bebê de 5 meses que estava engasgado. Risco no litoral. Peixe-leão se alastra pelo litoral cearense e em breve deve chegar a todas as praias do Nordeste. No Cariri, irregularidade e perigo. Pais de estudantes da cidade de Caririaçu reclamam dos problemas no transporte escolar e da precariedade das estradas. Eleições 2022, todos os números da pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV para o governo do estado e também para o Senado. No Jornal da Cidade desta quinta-feira, que já começou. Você de casa já precisou tirar um documento? RG, um CPF, um CNPJ de uma empresa? Foi à unidade do VaptVupt? Aqui no estado existem 4 sedes e a média de atendimentos é de 9.000 pessoas por dia em todas elas. Depois da pandemia, sempre com agendamento. A fila começa cedo no VaptVupt da Messejana, antes de abrir o portão. Mas Paloma não precisou madrugar e rápido resolveu a pendência. Eu vim fazer a identidade do meu filho, ele tem 2 meses, foi muito rápido, eu passei pela triagem, né, tirei as cópias do documento dele, do meu documento, né, e assim que eu passei na triagem, minha senha já foi chamada, acho que foi 15 minutinhos eu fui atendida. A emissão do RG está entre os serviços oferecidos nas 4 unidades do Ceará. As unidades VaptVupt funcionam como um shopping de serviços. Podemos destacar os serviços mais demandados, que é a emissão da primeira e demais vias do RG, como também a questão do serviço de antecedentes criminais, serviço da CAGES, serviço do DETRAN com a emissão da renovação da CNH, serviços municipais, né, em relação ao cadastro único e também serviços da Defensoria Pública. É a inovação do serviço público. O programa VaptVupt nasceu para manter e operar centrais de atendimento ao cidadão. De acordo com a coordenação das 4 unidades do estado, são atendidas, em média, 9.000 pessoas por dia. A coordenadora reforça que para ser atendido precisa do agendamento e explica como fazer.
todo o acesso do cidadão funciona através do agendamento no site meuvaptvupt.com.br, onde o cidadão pode acessar, verificar a unidade mais próxima de sua residência e os serviços que deseja atendimento. Os agendamentos são gratuitos e realizados exclusivamente pela internet. O agendamento é totalmente gratuito, o cidadão tem que acessar esse site, fazer o cadastro e todas as vagas para o agendamento, né, são liberadas de forma gradativa ao longo da semana. Ou seja, todos os dias são liberadas vagas para atendimento. Foi sancionada hoje pelo presidente Bolsonaro a lei que permite empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. Ao vivo, a Mônica Damasceno vai trazer os detalhes dessa medida. Boa noite para você, Mônica. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, essa medida ela foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida autoriza agora a concessão do crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, também do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e para quem também recebe renda mensal vitalícia. Essa medida, como eu já falei, foi confirmada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O objetivo principal dela é auxiliar aquelas pessoas que foram prejudicadas durante esse período de pandemia, tendo em vista que muitas vezes aposentados e pensionistas são a única renda daquela família. O texto também amplia de 35% para 40% a margem para a concessão de empréstimos para aquelas pessoas que são empregadas com carteira assinada. Essas são as informações, eu volto com vocês. Ok, Mônica, obrigado. E a governadora Isolda Sela apresentou hoje o novo secretário da Saúde do Ceará. Dr. Carlos Hilton é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em gestão e mobilização pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ele já trabalha na pasta da saúde, mas como secretário executivo administrativo financeiro. Carlos Hilton assume no lugar de Marcos Gadelha, que pediu demissão esta semana por motivos pessoais. Em Caririaçu, região do Cariri, o transporte escolar que leva alunos da zona rural à aula está quebrando com muita frequência e prejudicando o aprendizado das crianças. Até porque, mesmo quando o ônibus passa, é a situação das estradas que preocupa bastante. Seu Juvenal e Dona Maria são avós do Wesley. Desde o retorno das férias, na última segunda-feira, o ônibus dos estudantes não passa com regularidade. O problema existe desde o começo do ano, mas piorou nos últimos dias. Todo tempo é quebrando. E os alunos ficam prejudicados e vocês, pais, avós também? Sim, com certeza. No primeiro dia de aula, o carro quebrou, ficou lá embaixo. Eles foram, mas voltaram do caminho. Assim como o Wesley, muitos estudantes deixaram de ir à escola nesta semana porque o veículo estava quebrado. Hoje, o transporte escolar apareceu, mas não foi difícil constatar as más condições dos veículos. Os pais dos alunos temem pela segurança dos filhos. Um acidente, que esses dias teve um acidente aí, né? Aí morreu uns pessoal e uns feridos, aí a gente só pensa nas crianças, né? Um monte de criança junto. Além da precariedade dos transportes, a situação das estradas dificulta a ida dos alunos à escola. Em um dia chuvoso como hoje, os ônibus não conseguem chegar ao destino. Maria das Graças teve que deixar os netos de moto na creche. Segundo ela, foi a forma de evitar que os pequenos perdessem aula. Não tem como, se não quiser perder a aula porque já está muito sacrificoso para eles, já estão perdendo muito, aí a gente vem ou a pé ou de qualquer jeito. A diretora de escola reconhece o problema que se agravou desde que uma empresa venceu a licitação para operar o transporte escolar de Caririaçu. Ele sempre diz que está organizando, que comprou uma peça, que essa peça vai chegar. Agora mesmo ele disse que a peça que chegou não era a peça certa, que veio errada, sabe? Eu mesma entendo porque tivemos um mês de férias que dava para ele ter
para essa empresa ter regularizado. Nos últimos dias, foram registrados pelo menos 2 acidentes com transportes escolares na região do Cariri. No caso mais grave, 3 pessoas morreram após um ônibus da Prefeitura de Aurora cair numa ribanceira em Caririaçu. Ontem, em Aurora, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. Se acontecer um acidente, matar nossos filhos, eles vão dar a vida do nosso filho de volta? Não vão. A empresa que faz o transporte escolar confirmou que o ônibus está sim quebrado e por isso os alunos não podem ser levados à aula. Mas ainda segundo a nota que nos enviaram, a peça que faltava para o conserto desse veículo foi comprada aqui mesmo em Fortaleza, o reparo já foi feito e amanhã o ônibus voltará a circular normalmente. Pilotos da CIOPAE, a Coordenadoria de Operações Aéreas da Polícia Cearense, são suspeitos de fazer voos particulares usando aeronaves da corporação. Carlos Henrique Costa, essa investigação já está nas mãos da CGD? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Para você e para todos que nos acompanham, está sim, a CGD já investiga esse caso. O Diário Oficial do Estado de ontem já informou essa abertura de inquérito, para investigar esses 2 militares. Um é tenente-coronel da Polícia Militar e tem registro em voo no dia 8 de setembro de 2017, no destino de... Ele saiu de Juazeiro do Norte e foi para São Gonçalo do Amarante numa aeronave de uma empresa de calçados. O outro é um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros que tem 3 registros em 2017. Um no dia 13 de agosto, outro no dia 1º de outubro e outro no dia 15 de outubro. Ele saiu nesses 3 dias de um parque aquático em Aquiraz, na região metropolitana, se dirigindo a Juazeiro do Norte. A CGD investiga esse caso para ver realmente qual é a participação desses 2 tenentes, que na época ganhavam em média R$12 mil e recebiam R$500 por hora de voo. Essas são as informações, eu volto com vocês por enquanto. Obrigado, Carlos. E pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Ceará entregou o placar para o São Paulo por 1-0. O único gol foi marcado por Nicão aos 25 minutos do segundo tempo. Na próxima quarta-feira, dia 10, às 7h15 da noite, será realizado o jogo da volta. O São Paulo precisa apenas do empate para avançar. Já o Ceará deve vencer por 2 gols de diferença. Com um só, no tempo regular, o vovô leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para o nosso colunista do Camisa 8, Luiz Henrique Pontes, mesmo com a derrota, nada está perdido, viu? Boa noite para você, brother. Olá, boa noite. Nem tudo está perdido, pelo contrário. Está tudo em aberto. A derrota por 1-0 do Ceará para o time do São Paulo no jogo de ida da fase de quartas de final da Copa Sul-Americana foi ruim, é verdade, mas ainda deixa o confronto indefinido. No dia 10, próxima quarta-feira, aqui no Castelão, eu não tenho dúvida de que o time do técnico Marquinhos Santos tem tudo para pelo menos devolver o placar. Se a turma alvinegra conseguir marcar 2 ou mais gols, aí a classificação virá de forma direta, sem a necessidade de ir para os pênaltis. O único resultado que o Ceará não precisa é o do empate. Se isso acontecer, cai fora da Sul-Americana. Apesar do panorama até certo ponto positivo, tem uma coisa que precisa melhorar e muito para o jogo da volta. O Ceará tem uma carência muito grande de ligação entre o meio-campo e o ataque. É impressionante como a equipe de Porangabuçu não consegue articular de forma contínua as jogadas por ali naquele setor. O time vive de lampejos da dupla Mendonça e Vina, o que é muito pouco. Alô, Marquinhos Santos, essa carência precisa da sua atenção máxima. Quer continuar na Sul-Americana? Então seja ousado, meu amigo. Ah, já ia me esquecendo, o Vozão perdeu a invencibilidade na Sul-Americana. Mas e daí, cara pálida? O sonho de avançar na competição continua bem vivo. Boa noite para todo mundo, até a próxima. Em instantes, novos desdobramentos do caso do policial que se passou por médico e estava atendendo no Hospital Municipal de Paraipaba. E já no próximo bloco, pesquisa para governo do Estado e Senado. E ainda, a participação ainda desproporcional das mulheres nas eleições. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial.
E esse compromisso é com você aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. A presença das mulheres na política brasileira ainda precisa avançar. O número de candidatas é bem menor do que o de candidatos, pouco mais de 30%. E mesmo isso, nós, mulheres, representando mais da metade da população brasileira. Maria Luísa Fontinelli foi prefeita de Fortaleza entre 1986 e 1989. Ela lembra que ocupar a prefeitura da capital na época foi um grande desafio em todos os sentidos. Era um sistema com um machismo que de lá para cá a gente percebe que se torna exacerbado. Hoje, 3 décadas depois, ela não enxerga grandes mudanças no cenário político para as mulheres. Hoje nós temos uma expressão selvagem desse machismo, portanto, uma ilusão de que mulheres entrando no poder vão transformar o poder. Que ingenuidade! O poder tem a sua marca, e não só a marca do machismo pelo poder, mas da estrutura do sistema capitalista patriarcal. Mesmo sendo a maioria do eleitorado, o número de candidatas representa 33,6% e é quase metade do número de candidatos homens, 66,4%. O que mostra que as mulheres aqui no Brasil continuam subrepresentadas nos espaços políticos e de poder, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Nós não temos muitas mulheres na política, mesmo com as lutas feministas e com tantas mudanças na legislação. Nós tivemos um aumento pequeno, nós temos 12% nas prefeituras e 16% nos poderes legislativos, nas câmaras de vereadoras. Temos esperança que mais mulheres participem, que os partidos finalmente se abram para a participação das mulheres na política partidária. Como se não bastasse tudo isso, segundo o TRE Ceará, algumas irregularidades eleitorais graves
ainda são cometidas por partidos políticos aqui no estado. Nós temos partidos que, infelizmente, não financiam, não incentivam, não apoiam, não cumprem a legislação que diz que 5% do fundo partidário deve ser destinado à promoção de ações que incentivem mulheres na política. Isso não acontece. E nós não temos, infelizmente, esse apoio, esse incentivo. Diante dessa realidade, o conselho de quem tem história na política é para as mulheres irem à luta. O patriarcalismo tem que ser chutado para bem longe, a fim de que nós possamos avançar num novo tipo de sociedade. Simplesmente nós, mulheres, irmos para essas instâncias é enfrentar o quê? Essa situação. A única mulher que concorreria ao governo do estado nestas eleições decidiu retirar o nome da disputa. Adelita Monteiro, do PSOL, agora vai concorrer ao cargo de deputada federal e apoiará Eumano de Freitas, do PT, para o governo. Segundo Adelita, a decisão atende a um pedido de Lula, candidato à presidência, em um diálogo com os movimentos sociais e lideranças partidárias. E o Partido Republicanos decidiu apoiar a candidatura de Capitão Wagner ao governo do estado. Domingo nós fizemos convenção apenas para deputado estadual e federal, deixando então a decisão para executivo estadual, que tomou a decisão de apoio ao candidato Capitão Wagner do União Brasil ao governo do estado. Estaremos na convenção do União Brasil, que vai oficializar a candidatura do Capitão Wagner ao governo, que vai acontecer nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, no ginásio da Unifametro. A gente segue falando de eleições, agora com a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV para a eleição ao governo do Ceará. Confira os 3 cenários pesquisados. Na pesquisa estimulada, Capitão Wagner tem 35% das intenções de voto, Roberto Cláudio 26%, Eumano de Freitas 21%, brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam também 9%. Quando a pesquisa associa o nome dos candidatos aos padrinhos políticos, Capitão Wagner, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, também lidera com 34%. Em segundo lugar, aparece Eumano de Freitas, apoiado por Lula, com 30% das intenções de voto. Roberto Cláudio, com apoio de Ciro Gomes, fica com 25%. Brancos e nulos, 6%. Não sabem ou não responderam, 5%. No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são mencionados, Capitão Wagner registra 29% das intenções de voto, seguido por Roberto Cláudio com 11% e Eumano com 9%. Camilo Santana, candidato ao Senado, também é citado pelos eleitores com 2%. A atual governadora Isolda Sela, mesmo sem ser candidata, é mencionada por 1% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 4%. Não sabem ou não responderam, 42%. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de agosto. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código CE 06152/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV para senador do Ceará. Camilo Santana, do PT, lidera isolado, com 66% das intenções de voto. O ex-governador é seguido por Inspetor Alberto, do PROS, com 3%. José Alberto Bardavil, do PL, também 3%. E Pastor Paixão, do PTB, o mesmo percentual, 3%. Paulo Anassé, do PSOL, tem 2%. E Marcelo Mendes, do Avante, 1%. Brancos e nulos, 13%. Não sabem ou não responderam, 9%. Foram ouvidos 1.500 eleitores. Entre os dias 2 e 3 de agosto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A cientista política Carla Michele Quaresma comenta sobre a pesquisa eleitoral e o cenário cearense, sob a influência dos candidatos à presidência da República. Olá, muito boa noite a todos. Em relação aos dados divulgados pela recente pesquisa, eu gostaria de destacar 2 aspectos. O primeiro deles diz respeito à confirmação da liderança do Capitão Wagner, ele que iniciou a sua
pré-campanha, antes dos demais candidatos, obviamente, tornou-se mais conhecido e é o candidato, tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, mais citado pelos eleitores, mas ao mesmo tempo essa visibilidade precoce pode também ter influenciado o nível de rejeição do capitão Wagner, que figura entre os candidatos atualmente com maior índice de rejeição. O outro aspecto importante é a relação que nós podemos estabelecer entre as candidaturas locais e a campanha presidencial. Os candidatos a presidente da República precisarão de palanques estaduais e, nesse sentido, nós temos um prejuízo, tanto na imagem do capitão Wagner quanto na imagem do Roberto Cláudio, quando são associados aos seus respectivos candidatos a presidente da República. Diferentemente do que ocorre em relação ao candidato Eumano de Freitas, que sobe 10 pontos percentuais quando associado à figura do ex-presidente Lula. E ainda há um potencial de crescimento se nós considerarmos que o Eumano conta também com o apoio do ex-governador Camilo Santana, que aparece nas pesquisas de intenção de voto como o mais bem posicionado para o Senado Federal e muito provavelmente será um cabo eleitoral importante. Claro que as pesquisas são apenas o retrato de um momento, mas nesse momento já reveladora de como a eleição de 2022 caminhará no estado do Ceará. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigada, Carla. O vereador Jair Silva foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Muita festa e comemoração. A chapa do atual presidente saiu vitoriosa na eleição desta quarta-feira. A minha primeira palavra é gratidão. Gratidão pelo reconhecimento dos colegas. Próximos 2 anos serão anos de muitas conquistas e de oportunidades. A chapa 2, composta por vereadores que apoiam o atual prefeito de Aquiraz, não se pronunciou sobre o resultado, mas o vereador reeleito elogiou a conduta e defendeu a democracia. Eu quero parabenizar os vereadores do G6, que protocolaram a chapa, fomos para o debate, reconheceram, agora acabaram de reconhecer a nossa vitória. Isso é democracia e o parlamento, ele é a essência da democracia. Na plateia, assessores, chefes de gabinete e amigos que prestigiaram a votação, que aconteceu no plenário do Palácio Municipal. Eu vim porque eu sou brasileiro e sou muito democrático, gosto muito de votar e gosto de acompanhar a política no Brasil inteiro, não é só no meu município. Eu acho que faz parte da democracia aquirazense e a Casa do Povo está sendo recebido para várias pessoas e é isso. O peixe-leão tem se espalhado pelo litoral nordestino. No Ceará, o crescimento do número de animais é monitorado pelo governo. Eliminar totalmente esses peixes é impossível. O desafio é frear o avanço dessa espécie venenosa e invasora. O Ceará já registrou mais de 100 notificações de aparição de peixe-leão no litoral. O dado é do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará. O animal tem aparecido nas praias cearenses e tem levantado um alerta para pesquisadores, já que a espécie não é natural do Brasil. O peixe-leão é uma espécie invasora, né? Ele chegou no Caribe, vindo do Indo-Pacífico, região da Austrália, e foi introduzido provavelmente por aquarismo, se espalhou pelo Caribe e, infelizmente, está chegando aqui no estado. O peixe-leão encontrou no mar cearense o ambiente ideal para a reprodução. Água quentinha, muitas presas e nenhum predador. Com isso, o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará estima que a população de peixe-leão avance nos próximos meses, chegando ao litoral de Pernambuco em 1 ano e em 2 anos ao Rio de Janeiro. Nós, do Labomar e da Secretaria de Meio Ambiente, estamos monitorando a ocorrência desse peixe, tentando manter as populações nos níveis mais baixos possíveis para a gente tentar controlar essa invasão. O peixe-leão oferece riscos para a biodiversidade marinha brasileira por não ter predadores e aos humanos. O risco é de exposição ao veneno do peixe. Até o momento, os acidentes registrados foram com pescadores. Para banhistas, o risco é menor. Ele possui 18 espinhos que estão acoplados a uma glândula de veneno. E é um veneno que causa acidentes bastante dolorosos com quem se acidentar. Tá? Então causa dor, inchaço, vermelhidão, podendo até causar convulsões, porque é uma dor realmente muito excruciante. O Cícero é pescador desde a infância. Nunca encontrou um peixe-leão, mas já sabe como proceder caso veja o animal. Chegar perto dele, tirar para fora. Se eu te pegar um na tarrafa, eu tiro para fora e solto ele. Não vou pegar nele, não.
Não pega, tá certo. Em instantes, 7 pessoas são presas no Ceará por integrar quadrilha que falsificava documentos. Veja também, policial militar salvou bebê de 5 meses que estava engasgado. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. As atividades já foram retomadas, já houve a redução de casos de Covid-19, mas algumas áreas da economia ainda estão com dificuldade para recuperar o ritmo que tinham antes mesmo da pandemia. Um exemplo claro disso são os bufês, mas uma ação do Sebrae tem ajudado muita gente a sair dessa situação. É o que você confere no quadro Partiu Empreender. A última pesquisa sobre os impactos da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, realizada pelo Sebrae, mostrou que fatores como o aumento dos custos e a redução dos clientes são as maiores preocupações dos empreendedores. Na tentativa de ajudar o setor, o Sebrae reuniu um grupo de 12 empreendedores que vem participando de uma série de capacitações nas áreas de liderança, gestão, relacionamento com o cliente, finanças e mercado. Nós estamos com um grupo de 12 empresas trabalhando aqui no Sebrae para, em conjunto, a gente identificou quais os principais gargalos, as principais dores e, a partir daí, traçar um plano de ação que pudesse estar qualificando não só os donos, como também toda a equipe de vendas, a equipe de atendimento, para poder driblar todos esses desafios e continuar no mercado, entregando um produto de qualidade, de ponta e fazer seus clientes satisfeitos. Raquel é dona de buffet e já trabalha no setor há quase 30 anos. Apesar da experiência, ela percebeu que precisava aprender novas estratégias para lidar com um cenário difícil. Começou a participar dos encontros do Sebrae e já conseguiu aplicar aqui no buffet dela muito do que aprendeu.
Sebrae me fez lembrar quando há 28 anos atrás eu procurava para fazer especialização, novos cursos, né? E agora ele nos está dando essa força maior, esse apoio, está nos fazendo pensar que nós vamos nos recuperar. Uma das estratégias que já deram resultados positivos para o buffet da Raquel foi o investimento no marketing do negócio. Muito importante, sabe? Hoje, se você não está no marketing, se você não está nas mídias, você não é visto. Além das capacitações, o Sebrae também está apoiando os empreendedores a participarem de feiras de negócios em outros estados. Agora, em agosto, eles vão participar de 2 feiras em São Paulo. Uma delas é a maior feira desse setor, para mostrar qual é o novo perfil desse consumidor. Hoje que as pessoas estão muito ligadas a resolver no digital, pelo telefone, no WhatsApp ou pelo Instagram, como se comportar perante esse novo comportamento. Então, eles vão ser recebidos, vão ter essa conversa para cada vez mais ampliar, né, a área de conhecimento com eles. No bairro Monte Castelo, em Fortaleza, pais de um bebê de 5 meses viveram momentos desesperadores. A criança se engasgou com 1 grão de arroz. Apesar do susto, essa história teve um final feliz. Um vizinho socorreu o pequeno Tiago Davi. As imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram o desespero dos familiares do bebê após ele ter se engasgado. Um vizinho lembrou que um policial militar mora no prédio. O PM, com 5 anos de corporação, Everton Roberto, foi chamado. Fez a manobra de Heimlich e salvou o bebê, que em seguida foi entregue ao pai. Todo policial militar ele tem esse treinamento, cadeira de primeiros socorros, e na hora eu nem pensei. Eu só fui pensar depois que entreguei o Tiago Davi de volta ao pai, depois de tornar, depois de chorar, e orientei que procurasse um médico, né? O pequeno Tiago Davi foi encaminhado rapidamente para uma unidade hospitalar. Lá, ele teve algumas convulsões e precisou ficar internado. Você tem a dizer para os pais que estão em casa que, para evitar uma situação como essa? Terem muito cuidado, não se desligarem das crianças, porque quando você passa por essa situação, aí é que você vai ver o quanto que é difícil. Na volta para casa, após 11 dias em observação, o clima era de alegria para os pais Tiago e Vitória e agradecimento ao anjo que salvou o filho deles. Obrigado mesmo de coração, você agiu como um anjo. De coração mesmo, obrigadão. Mais desdobramentos agora do caso do policial que se passou por médico no Hospital Municipal de Paraipaba. Quem tem as informações ao vivo é o Carlos Henrique Costa. Carlos, a Controladoria da Polícia puniu e abriu mais 2 investigações. Foi isso? Conta um pouco mais pra gente, por favor. Isso, Bianca. Primeiro, a punição ele vai ficar pelo menos por 120 dias, né, sem nenhum equipamento que possa remeter à função pública dele, como arma, algema ou distintivo. E além disso, outras 2 investigações foram abertas. Uma de agressão contra a ex-sogra em 2020, né, quando ele morava em Mossoró ainda. As investigações dão conta que ele agrediu verbalmente e fisicamente a ex-sogra, chamando ela de palavras de baixo calão e também agredindo realmente fisicamente. A outra investigação é de 2009, quando ele supostamente teria vendido um talão de cheque dizendo que era dele, só que era de outra pessoa, por R$1.500. As investigações continuam, a CGD já colocou essas investigações no Diário Oficial do Estado. Relembrando o caso, o Clisto Sanderson Ibiapino foi preso pela prefeita de Paraipaba ao exercer ilegalmente a medicina no Hospital Municipal. Volto com vocês no estúdio. Ok, Carlos. Obrigado pelas informações. E outras 7 pessoas acabaram presas em Fortaleza e Itapipoca, litoral leste do estado. Elas são suspeitas de integrar um grupo criminoso especialista em falsificação de documentos para solicitar cartões de crédito. De acordo com a polícia, além das prisões, computadores, cartões e 8 máquinas de cartões foram apreendidos. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro. As investigações continuam para capturar outros envolvidos no esquema. E 3 pessoas foram presas em Fortaleza suspeitas de integrar uma quadrilha de clonagem e comercialização de veículos. Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas cumpriram 9 mandados nos bairros Carito Pamplona,
Granja Portugal, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo, na capital, e Maranguape, na região metropolitana. Foram apreendidos celulares, computadores e veículos que passarão por perícia para identificar se foram adulterados. O Jornal da Cidade fica por aqui. Acompanhe agora o Jornal da Record. Para você, uma excelente noite. Amanhã às 6h30 você confere Balanço Geral Ceará com Miguel Anderson Costa e Luciana Ribeiro. Outras informações, acesse a qualquer momento gcmais.com.br. Um forte abraço para você, excelente noite e a gente se encontra amanhã às 7h15. Tchau, tchau.